Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, queridas, lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20, para uma breve reflexão. Depois nós iremos realizar os batismos, depois, em seguida, a posse das diretorias por eleitas, pela igreja no domingo passado. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo de número 20. Preste atenção, que Deus está presente aqui no meio da sua igreja, nesta reunião, como está em todas as reuniões que a igreja promove no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Feche os olhos. Pai, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de estarmos juntos nesta manhã, em Tua casa, celebrando este culto de adoração, de louvor ao nosso Deus, ao Deus dos céus, ao Deus que por nós tudo executa. Queremos Te agradecer por esse privilégio. Rogamos a Tua bênção para a continuidade deste culto. Neste momento que iremos compartilhar com os Teus filhos as Sagradas Escrituras, conceda-nos a graça necessária, a inteligência espiritual para compartilhar com os Teus filhos a Tua palavra sobre a grande comissão. Abençoa a igreja neste momento e nós possamos sair daqui todos compenetrados, que nós somos partícipes deste grande projeto que o Senhor entregou à sua igreja, que é levar adiante a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, esses autores tiveram cuidado de registrar a grande comissão de Jesus dada à sua igreja. João vai noutra perspectiva. Em Atos dos Apóstolos, essa grande comissão ela é retomada quando Jesus disse que sobre a igreja iria descer o Espírito Santo, dando-lhes poder e graça para pregar o Evangelho em todas as nações da face da terra, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o Gás aqui nesta manhã. Bendito seja o grande nome do Senhor. Nós já temos ensinado os irmãos que o Senhor deu para a sua igreja 4 grandes atividades que ela deve executar enquanto ela existir aqui na face da terra. A primeira é promover cultos de adoração ao Senhor. A igreja precisa ter consciência de que Deus nos ordenou que nós nos reuníssemos para oferecer a Ele o culto que lhe é devido. Este culto é obrigatório, é um dever do homem, especialmente do homem que foi redimido pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor também mandou que os seus discípulos se ajuntassem para promover a edificação espiritual através do ministério da palavra e dos exercícios dos dons espirituais. Então, quando nós nos reunimos, nós somos edificados e nós crescemos na fé. É por isso que nós não admitimos crente carreira solo. Quer ser crente, quer ser pastor, mas não quer ter compromisso com a comunidade, com a igreja, e isso está fora do propósito de Deus. Deus ordenou que os que crescem nele se reunissem para, além de promover a adoração ao Senhor, que é digno, como nós vemos aqui no Salmo 96, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus também ordenou, aí agora vamos entrar na missio Dei, quer dizer, a missão que Deus deu à igreja.
ele ordenou que a sua igreja proclamasse o Evangelho, porque através do Evangelho as pessoas creem, né, e são salvas, porque não há outro meio de salvação para ninguém. A salvação é um dom gratuito de Deus recebida pela fé, como diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, verso 8. E a última missão da igreja, quer dizer, nessa linha de raciocínio que nós estamos compartilhando com os irmãos, é cuidar dos crentes necessitados, né? Eles precisam de assistência. Então a igreja, além de ter uma atividade espiritual, ela também tem uma atividade material, no sentido de amparar os pobres e as viúvas que têm dificuldades na sua manutenção, através do ministério da igreja. E nós procuramos fazer isso aqui, apesar de nossas limitações. Temos um departamento de beneficência e nós fazemos cestas básicas, medicamentos, botijão de gás, alguma coisa que a gente possa fazer para que os nossos irmãos, especialmente os membros desta igreja e congregados, não fiquem desamparados. Mas nós estamos mais além, nós estamos também ajudando pessoas de outras igrejas e até pessoas que ainda não professam a fé em Jesus Cristo. Mas eu queria rapidamente, irmãos, compartilhar sobre a Missio Dei, né? Quer dizer, a missão que Deus deu à igreja para propagar o Evangelho. Baseado no texto que nós lemos aqui, Mateus 28, 18 a 20. Olhe para o texto, por favor. Primeiro você vai observar a credencial de quem deu aquela comissão à igreja, né? Porque nós vimos aqui que o Senhor aproximou-se dele falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então nós vemos que é uma ordem dada pelo Deus Todo-Poderoso à igreja para ela se desincumbir aqui na face da terra. Lá no versículo 20, na parte B, você vai encontrar outro atributo de Deus sendo revelado, que é a sua onipresença. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E também a onipresença, porque onde estiver a igreja, ali estará o Senhor no meio dela, dando-lhe a assistência necessária, especialmente quando ela está comprometida com a grande comissão. Tratando-se da grande comissão em si, meus amados, a primeira coisa que encontramos aqui é a pregação do Evangelho. Amém? O texto de Mateus, ele fala, portanto, ide fazer discípulos, né? Na versão corrigida, ensinai todas as nações. E se você juntar esse texto com o texto de Marcos, você vai encontrar que esta Missio Dei começa com a pregação do Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por que esta missão? Porque no seu programa eterno, Deus determinou que através do Evangelho as pessoas possam ser salvas, reconciliadas com Ele. Amém, queridos? Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? E essa mensagem tem que ser pregada. E eu estava observando o pastor Gedaías e Samuel, que Deus, já que a missão tem um alcance mundial, Deus, na sua providência, traz pessoas de todas as nações, segundo a Bíblia, que existiu naquela época. Judeus, prosélitos que viviam nos países, vieram para Jerusalém no dia de Pentecoste, para que pudessem ali ouvir a mensagem do Evangelho, crer nela e fossem salvos, e aí começar a igreja na sua expressão visível. Muito bem, então pregar o Evangelho, irmãos, é nossa responsabilidade. Toda pessoa que professa a fé em Jesus Cristo tem a responsabilidade diante de Deus de compartilhar esta mensagem. Lembre-se que lá em 1 Pedro 2, verso 9, o Senhor mostra alguns qualificativos da igreja. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as virtudes de quem? Do ministério da igreja? Do nome da igreja? Do pregador, do cantor, do conjunto? Não.
anunciar as virtudes de Jesus Cristo, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, todo crente genuíno, toda comunidade evangélica organizada precisa se desincumbir desse ministério, dessa missão, que é propagar, divulgar o Evangelho de Cristo. Não é esse Evangelho que está sendo pregado no mundo neopentecostal, onde as pessoas são, onde Jesus é apresentado à igreja, às pessoas apenas como provedor de bens materiais. Mas, irmãos, a grande provisão que Deus fez para o homem é aquela que se refere à salvação da condenação eterna do pecado. Jesus veio a este mundo exclusivamente para morrer pelos nossos pecados. E aqueles milagres que aconteceram foram, digamos, derivações deste alvo maior, de sua missão maior aqui neste mundo. É preciso que a igreja tenha consciência disso. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre a crucificação. Eu não consegui me deter muito nele, porque o que Jesus sofreu naquela cruz, irmãos, para que os nossos pecados fossem perdoados, não está assim, para nossa imaginação é muito complicado. Foi um sacrifício, uma morte horrorosa, né? Horrenda. Antes ele foi chicoteado, a pessoa que estava falando, o documentário, fazendo um documentário mostrando os chicotes que os romanos usavam. Cada batida nas costas do Salvador arrancava um pedaço do corpo, da carne, sangue. Olha, o negócio foi terrível, terminando com uma morte cruciante lá na cruz do Calvário. Por que isso? Para que nós pudéssemos, através de Jesus Cristo, sermos reconciliados com Deus. Quando se fala em Evangelho, você tem que levar em consideração os seus dois pilares básicos, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação da palavra do Senhor. Mas a missão, irmão, não é somente pregar o Evangelho, é batizar aquelas pessoas que se decidem a crer e aceitar Jesus como Salvador. Que o texto diz, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a pessoa que de fato crê em Jesus Cristo, a primeira coisa que surge no seu coração, através do Espírito de Deus que nele já está, é levá-la a buscar o batismo. Amém? Para poder publicamente professar sua fé, é o rito de iniciação à igreja visível, com toda a sua simbologia representativa. Então Jesus mandou que os que crescem nele fossem batizados, e que nós iremos fazer aqui daqui a pouco. Vamos batizar 5 irmãos que já creem em Jesus Cristo, estão dispostos a servi-lo, a segui-lo. Então estamos obedecendo a ordem do Senhor para que os que crescem fossem batizados. Amém, irmãos? Jesus disse lá em Mateus, ou melhor, o texto de Marcos diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Evidentemente que o batismo ele não salva, porque um pouquinho lá na frente ele diz o seguinte: quem não crê será condenado, já exclui a questão do batismo. Né? Então, a ideia é que as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo submetam-se ao batismo que está determinado na palavra do Senhor e deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus. Amém, queridos? E vocês vão observar a prática da igreja primitiva, quando Pedro entregou aquele sermão poderoso no dia de Pentecostes. E aquelas pessoas compungidas pelo Espírito perguntaram: varões, o que devemos fazer? Aí Pedro disse que deveriam se arrepender, cada um dos seus pecados, e fossem batizados em nome de Jesus para a purificação dos mesmos. E isso de fato aconteceu. 3.000 almas foram batizadas e a igreja já começou uma mega igreja, uma igreja grande para a glória de Deus. Amém? E daí para frente você vai encontrar sempre, quando havia a fé em Cristo, seguir-se o batismo e assim por diante. Nós congregacionais não batizamos por imersão, nem batizamos crianças, porque nós não encontramos na Bíblia os fundamentos,
de uma maneira intensa sobre essas questões, respeitando os irmãos que batizam as pessoas por imersão. Não há nenhum problema em relação a isso. Já crianças fica mais difícil para os congregados aceitar, pelo menos os brasileiros, porque a fé, irmãos, é algo consciente, não é? Quem crê e for batizar, primeiro vem a crença, depois o batismo. Não se pode batizar quem ainda não acredita em Jesus Cristo, não tem condições para tal. Então nós cremos pela palavra do Senhor, pelos ensinamentos, pela prática da igreja apostólica, o batismo segue a fé. Primeiro a fé, depois o batismo. Muito bem. E isso nós iríamos fazer aqui nesta manhã. Mas esta missio Dei, esta missão de Deus à igreja, ela é completada com o discipulado. Porque a pessoa não deve estacionar apenas no primeiro degrau da fé cristã. Creu, foi batizado e acabou. Não. Há um projeto de Deus para que essas pessoas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é possível através do discipulado, ou seja, quando a pessoa fica congregada ouvindo os ensinamentos da Santa Palavra do Senhor. Quando Paulo falou aos presbíteros da igreja de Éfeso, isso na cidade de Mileto, ele disse àqueles irmãos que tinha ensinado para eles todo o conselho de Deus, quer dizer, toda a doutrina, todos os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo deixou e que foi complementado pelo Espírito de Deus através da instrumentalidade dos seus apóstolos, devem ser compartilhados com aqueles que estão iniciando a fé cristã e também com aqueles que já caminham na jornada da vida cristã. Quando a pessoa é convertida a Cristo, naquele ato de conversão, ela nasce de novo. É uma criancinha, um bebê. E todo mundo sabe que um bebê precisa se alimentar, senão não cresce de uma forma sadia. Então, a ideia da comunidade, do ajuntamento, é para promover o crescimento espiritual, como eu disse aqui, o ministério de edificação dos crentes através da palavra, através dos dons espirituais. Então o crente não pode ficar longe da igreja, é como se fosse um tição tirado da fogueira, ele vai se apagar com facilidade. E tem muitos crentes já apagados, então aí se arrastando na vida cristã, porque deixaram a comunidade, deixaram a igreja, deixaram o lugar onde Deus está presente, porque quando o povo se reúne, Deus está presente, e aí o crescimento espiritual é comprometido. Então, queridos irmãos, vocês 5 que serão batizados daqui a pouco, devem entender que não podem deixar de vir para a igreja, a menos de uma maneira que possa justificar-se diante de Deus. Eu estou, assim, irmãos, preocupado com a geração de crentes atuais, inclusive aqui da igreja. Nós amamos muito o lazer. Isso é bom, mas é perigoso, né? Porque, afinal de contas, a vida cristã é uma vida alegre, a vida, né? De satisfação, na parte espiritual, também na parte social, mas é preciso entender que o reino de Deus é prioridade, para que haja crescimento espiritual adequado no meio da igreja, bendito seja o nome do Senhor, e os crentes não sejam enganados, nem pelo dragão, nem pelas duas bestas, nem pela a prostituta, que é a grande Babilônia, que é o mundo que está seduzindo a igreja. E é preciso que a gente tenha consciência de que a missão, ela se completa com o discipulado em sua plenitude, desde o ABC da fé cristã até os assuntos mais complexos, mais difíceis, porque Deus mandou que assim fosse feito com a sua igreja. Louvado seja Deus por isso. Deus tem um projeto na sua vida, irmão. Você que é crente, é que você cresça até a estatura de quem? Do pastor da igreja? Responde? Não. Desses grandes líderes que estão aí pregando nas multidões no Brasil, megas igrejas no mundo? Não, o padrão quem é? Jesus Cristo. Amém? É o paradigma da igreja, é o modelo por excelência, e todos devemos nos parecer com Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus, nesta manhã linda, preciosa, é o último domingo do ano, me parece, né?
o domingo de 2015. Abençoe poderosamente a vida de todos que se encontram aqui nesta casa, neste culto. Não só isso, mas também aqueles que por razões quaisquer justificados diante de Deus não puderam vir à sua casa. Esta é a minha oração e eu faço isso com muita alegria em nome de Jesus. Amém.